Fala pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal, ao Espaço da Sobrevivência. Neste vídeo, eu vou dar continuidade a uma série de vídeos que a gente está falando sobre a linguagem SQL. No último vídeo eu falei sobre os operadores NU e not NU. E neste vídeo nós vamos falar sobre um dos comandos no SQL, que é o update. O comando update ele é um comando muito usado, assim como o comando select. Eu vejo o comando select como um comando principal e eu vejo o comando o comando que diga assim na declaração update no SQL também como uma declaração principal. São declarações, que elas são principais e aí você só vai adicionando incrementos como a cláusula where, select distinct, operadores handle not, order by, NU e not NU. E então, eu vim falar especificamente sobre o comando update dentro do SQL. Primeira coisa que vocês devem me perguntar é, Elielton, para que serve essa declaração, update? Como é que ela vai funcionar dentro da linguagem SQL? O comando update, traduzindo para o português, significa atualizar. Então, quando você usa a cláusula update, você está querendo fazer a atualização em um dado dentro de uma tabela. A sintaxe do comando update é essa, que é, primeiramente você vai colocar o nome update, seguido do nome da tabela, vai colocar esse segundo comando aqui que é o set, que esse set eu vejo ele no sentido de configurar, eu vejo ele nesse sentido. Aí em seguida você vai colocar o nome da coluna, o valor dessa primeira coluna, aí vírgula, a segunda coluna e o valor dessa segunda coluna, assim por diante, e principalmente a cláusula where, que é para especificar onde as atualizações devem ser feitas. Eu vou fazer aqui uma simulação para que vocês possam estar visualizando. Eu vou pegar como exemplo essa tabela aqui, onde tem o cadastro dos clientes. Então, vamos seguir lá a sintaxe que é usada da cláusula where, da declaração where, Então, primeiramente, para que você possa atualizar um dado em uma tabela, você precisa primeiramente usar esse nome, update, que é atualizar. Beleza, então você está dizendo o seguinte para o gerenciador, do SQL: update, atualizar. Eu quero atualizar, os dados. Aí você coloca o nome da tabela. Então eu quero atualizar os dados da tabela clientes. Então automaticamente o gerenciador sabe que eu estou falando dessa tabela aqui, ó, tabela cliente, dessas gravações. Logo abaixo eu coloco esse comando aqui, o set, que é no sentido de configurar. Então eu quero atualizar essa tabela clientes e configurar, configurar, por exemplo, à frente desse comando set, você vai escolher qual a coluna vai sofrer essa alteração. Então a coluna que eu quero fazer a alteração é dentro da coluna custom name, Dentro dessa coluna custom name, eu quero que seja inserido esse nome aqui, ó. Nome, por exemplo, vou colocar meu nome aqui, o Elielton Silva. Beleza? Então, até aqui tudo bem. Eu estou dizendo para o gerenciador SQL o seguinte: update, deu o comando update aqui. Então, estou dizendo assim: eu quero atualizar os dados da tabela. Aí, qual a tabela? A tabela clientes. E aí, logo em seguida, eu coloco o set, que é no sentido de configurar, Configurar, eu quero configurar essas informações dentro da coluna. Qual é a coluna? Da coluna custom name, que é essa coluna aqui. E em seguida eu coloco aqui igual,
e aí eu coloco aspas no início e aspas no final por se tratar de caracteres, nomes. Se for número, não precisa. Então, estou dizendo que dentro dessa coluna aqui, Custom Name, eu quero que o novo valor seja esse, o Elielton. Beleza. Só que agora vem uma das cláusulas principais, essenciais, e não podem faltar quando você usa o comando update, que é a cláusula where. A cláusula where, pessoal, vai especificar em qual linha esse nome vai ser substituído. Então eu tenho uma primeira linha, segunda linha, terceira linha e assim por diante. Então o que acontece? Se eu não colocar a cláusula where em todas essas linhas aqui que tem nomes, vai ficar com o meu nome. Se eu não colocar especificando em qual gravação esse valor aqui vai ficar, então o meu nome vai aparecer em todas as linhas onde tem aqui custom name. E vai ficar L alto, L alto, L alto, L alto, L alto. Então, para que isso não ocorra, eu simplesmente vou colocar a cláusula where, porque ele é uma condição e ele passa a ser um limitador. Então, eu estou dizendo o seguinte: eu quero atualizar eu quero atualizar, né, a tabela clientes. E onde é que eu quero, qual a coluna 7, né? Qual a coluna que eu quero atualizar esses dados? Eu quero que esses dados sejam atualizados dentro da coluna Custom Name, que é o nome do cliente, que é essa coluna aqui. E igualdade, eu coloco igualdade e coloco o nome que vai ser inserido lá dentro, vai ser atualizado. No caso é o L alto. Agora, essa cláusula where, eu especifico em qual linha dessas eu vou fazer essa alteração. Então eu digo onde aí o custom ID é igual a 1. Ou seja, eu estou dizendo que essa atualização aqui que vai ser colocada no nome deve ocorrer onde que dentro dessa coluna aqui seja o número 1. Então, se você olhar aqui, no número 1 existem essas gravações aqui, ó. Certo? Essa é a gravação, é a linha onde possui essa gravação aqui, custom ID. Então, esse comando aqui vai dizer o seguinte, que quando eu colocar em executar, onde tem aqui esse nome aqui, por exemplo, de Alfredo, vai ser substituído pelo meu nome. Se eu colocasse aqui 2, que seria essa segunda linha, então no lugar dessa Ana e tal, ia ficar o meu nome. Eu vou executar para vocês verem aqui. Você fez mudança no banco de dados. Linhas afetadas, uma linha. Então se eu clico aqui em Customs, observe que agora tem o meu nome. Eu sei que algumas pessoas devem estar se questionando o seguinte: seria possível eu fazer essa alteração em mais de uma coluna em específico? Sim, também é possível. Para isso, você vai usar essa outra cláusula aqui, que é a cláusula que é o in, né? O operador in, na realidade. Ele permite você fazer a alteração em mais de uma coluna ao mesmo tempo. Observe que nesse comando que eu utilizei, a alteração ocorreu apenas nessa primeira linha. Então, agora eu vou fazer o seguinte: eu quero que essa alteração ocorra na primeira linha, na terceira e na quarta linha. Não, eu vou colocar assim separado. Então eu quero que esse apareça na terceira linha, o meu nome aparece na terceira linha, na quinta linha e na sétima linha. Como é que você consegue fazer isso de uma vez só? Então, lembre da sintaxe. A gente vai usar aqui o update. Então, eu estou dizendo, né, para o gerenciador que eu quero atualizar dados de alguma tabela
Então, o gerenciador me pergunta, qual tabela que você quer atualizar? Eu quero atualizar dados dentro da tabela clientes, que é customs. Aí eu coloco aqui o set, que é para no sentido de configurar, ou seja, beleza, eu sei que você quer fazer atualizações dentro da tabela clientes. Agora, em qual coluna essa alteração vai ocorrer? Eu quero que essa alteração ocorra dentro da coluna Custom Name, que é essa coluna aqui. Tá, ele já sabe. Aí o gerenciador ele pode perguntar para você: eu já sei que você quer atualizar dados dentro da tabela clientes. Eu já sei que o valor que vai ser inserido vai ser dentro da coluna Custom Name. Agora, qual é o valor que vai ser atualizado dentro dessa coluna? Aí eu vou dizer, o valor que vai ser atualizado dentro dessa coluna é o Elielton Silva. Ou seja, automaticamente o gerenciador entende que o valor que está já gravado lá dentro, ou seja, nulo, ou já tem um valor, será substituído por o Elielton Silva. E logo após a cláusula principal, que é a cláusula where, que vai limitar, né, em quais linhas serão afetadas, ou seja, em quais linhas vai passar a ser esse novo valor. Onde, né? Qual a linha que vai ser feita essas alterações? Então coloca aqui onde o custom id. Agora vem o comando in, a declaração in, né? Aí eu coloco. O comando in, pessoal, de certa forma, ele vai permitir que você escolha mais de uma linha por vez, múltiplas linhas, digamos assim. A gente vai falar sobre o comando in mais na frente, mas ele serve para isso. Então, por exemplo, agora quais são as linhas que vai receber o meu nome aqui? Então eu quero linha 3, linha 5, 7 e fecho aspas aqui. Então eu vou executar. Observe que 3 alterações foram feitas e agora meu nome foi atualizado na linha 3, na linha 5 e na linha 7. Esse é o vídeo de hoje, um vídeo bem rápido assim, curto. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver ficado alguma dúvida, já deixe seu comentário, que é muito importante para a gente estar melhorando esse conteúdo. Muito obrigado pela sua atenção. Nos acompanhe, né, para estar recebendo os próximos vídeos que eu vou estar fazendo sobre os próximos comandos. Então, para isso, já se inscreve no nosso canal, já curte esse vídeo para o YouTube te recomendar os nossos vídeos. Obrigado pela sua atenção. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.